Exato. Mas aí as máquinas vão fazer o trabalho de juízes, então? Não, pelo menos verificação para conceder ao juiz, e esse é um debate interessante. Não é? Que vai conceder ao juiz subsídio para ele falar, não, vazou propositalmente e etc. Agora, o papel do juiz, eu acho que assim, claro que a gente vê já inteligência artificial substituindo tarefa humana em profissões. Tá. Aquelas repetitivas, primeiras... esquece. As- já foram. Já foi. E já estão sendo. E você tem algumas atividades que se preserva, que depende de criatividade, que depende de um dom e etc. Tal. Na atividade, por exemplo, do advogado, do juiz, como ainda você tem em jogo uma situação muito grave, que seria a liberdade do ser humano, você pode ser preso, a vida e etc., eu acho que isso ainda perdura, o juiz sendo uma pessoa e ele usando a inteligência artificial muito para fomentar aquele tipo de material, prova e etc. Isso sim, e já tem, jurimetria. Hoje, por exemplo, o indivíduo procura advogado, eu consigo lhe falar em causas parecidas com a sua, qual é a porcentagem de decisão que esse juiz que foi distribuído a sua ação decide. E com essa jurimetria foi possível identificar que os juízes são um pouco mais severos antes do almoço e um pouco mais bonzinhos e atenuam com o Eric Navarro, o juiz federal, a gente falou sobre isso também, cara. Depois do almoço, a pena é mais baixa depois do almoço em casos similares. E o algoritmo identificou que a razão, depois de milhares de casos, é única exclusivamente a fome. A fome. Porque é um juiz, um ser humano, e ele tá com fome. Se ele tá com fome, ele naturalmente, sem querer ser mais duro, inconscientemente, ele dá uma pena mais gravosa. Mas aí te colocando na parede. Então minha mulher tá sempre com fome. Então, será que a substituição da figura do juiz por uma decisão constante de sistema para ser mais justo? Que a constância seria mais justa? Só o Lene riu da minha piada. Ela passou no bode batido aqui, né? Desculpa, pode falar. É que a pergunta é muito... desculpa, repete. É uma situação complicada. Se a gente está falando de justiça, que tem que ter um padrão, que tem que ser constante, e a gente está identificando que a figura do juiz ali, ele varia com fatores que não deveriam variar na decisão dele, será que não é hora de substituir por algo que seja constante? Eu acho que é provável essa substituição acontecer na expectativa de que a decisão por um robô analisando todas as provas, o caráter do réu, a atividade daquele indivíduo, etc., seja justa dessa decisão num futuro, mas que hoje essa substituição não seria justa, eu tenho certeza que não, porque ainda não há informação suficiente para esse algoritmo decidir com tanta precisão. E aí, quando a gente está falando de justiça, 1% de erro no algoritmo seria algo evitável. Agora, do ser humano, não tem o que fazer. Tem que ser um ser humano. A justiça é feita... A gente presume que é falível. Porque a justiça é falha, como os seres humanos são. Mas ele tem um juramento, ele tem uma ética, ele tem um profissionalismo que o Estado cobra, de que como juiz ele não pode ter questões pessoais interferindo na decisão. Exato. Então não é porque num passado ele teve uma filha que foi abusada, que todos os casos que ele pegue de abuso ele vai dar a maior pena. Porque aí ele está usando uma questão pessoal para julgar um caso concreto. Mas não tem como separar. Mas aí ele tem que se declarar impedido, ele tem que dizer que questões pessoais afetam e ele não pode julgar. Mas ele tem que ter essa sensibilidade. Às vezes é uma coisa inconsciente, né? Mas aí isso é incontrolável. É como a fome. Tipo a fome, exato. Ou eu olhar alguma coisa e vomitar. Por quê? Porque aquilo bate em mim de uma forma e você não vomita, entendeu? Por isso que quando o cliente me procura e fala, doutor, qual é a minha chance ou qual a chance desse indivíduo que a gente encontrou ser condenado? Eu falo, depende às vezes até da distribuição. Isso eu escuto sempre, depende do juiz, eu sempre escuto isso. Exatamente, porque como que é isso? A gente fez um processo para tentar ser o mais justo possível. Então a gente criou o quê? Uma distribuição. Não é o Estado que define quem vai julgar, é um aleatório. Então nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, o Fórum da Barra Funda Criminal com 34 varas criminais. Cada um ali tem os juízes substitutos, assistentes, etc. Vai se distribuir entre as 34. Se você der sorte de pegar um juiz que naquele tipo de caso, ele normalmente é mais bondoso, você deu sorte. Então, realmente, isso existe. É verdade. Não tem como... A pergunta dele eu vou completar. Não tem como criar um algoritmo.
Não, no futuro eu acho que a gente vai ter tecnologia para isso. Mas hoje o algoritmo... Só deixar para o ser humano depois do algoritmo. O algoritmo fez tudo, o ser humano simplesmente vai lá, tá certo ou tá errado, sabe? Um auxiliar. Eu acho que até para não cometer um erro absurdo, acho né? que os próximos 5, sendo às vezes um pouco aventureiro, 10 anos, vai ser assim. Porque teve, não sei quem falou aqui, Lene, mas foi esses dias aí do algoritmo... teve uma queda teve um negócio na bolsa de Nova York que é absurdo, assim, que teve uma queda por causa dos cálculos do algoritmo lá que ele fez errado. Caramba. Da bolsa, assim, que foi absurdo. Assim. Os caras conseguiram a tempo ver e consertar. Esse seu exemplo é legal porque a gente tem uma premissa de que como aquilo é um robô treinado e ele vai literalmente por tentativa e erro. Mas é isso mesmo. Vai Quem já viu o robozinho tentando ganhar joguinho da cobrinha, você vê que legal, que ele vai tentando, vou pra esquerda nesse, não deu certo, vou pra direita. Exato. Então na tentativa e erro é assim que é. Mas isso não significa que ele terá a decisão melhor. O algoritmo às vezes erra feio. Isso, por exemplo, em algumas plataformas de streaming, quando a gente falou de recomendação, pode ser que ele erre. Pode ser que ele veja que aquele indivíduo que está em depressão, que está procurando vídeos de depressão e pensando, às vezes, em se matar, se ele não receber um vídeo não recomendado, mas um vídeo que identifique que ele está nesse momento e que ele precisa de um apoio, um estímulo, a procura de um profissional, e só entregar conteúdo recomendado, o que vai ser o conteúdo relacionado ao recomendado? Mais depressão. E alguns estudos apontaram que algumas plataformas de streaming fazem isso, ainda não arrumaram isso no algoritmo. Então, o conteúdo recomendado nem sempre é o melhor. Então, ele ainda erra. Por isso que eu acho que a gente não pode pôr isso na justiça. O cara tá perto de cometer um suicídio e a plataforma fica mandando K-pop pra ele. Aí é foda, né? Realmente. Aí não ajuda nada, né? Aí o cara vai cometer uma loucura, né? Sertanejo. Às vezes o indivíduo já tá sofrendo e vem mais sofrendo. Mais sertanejo. Difícil. Mas eu sou assim, cara. Eu sou meio autodestrutivo. Quando eu tô triste, eu escuto mais música que me deixa pior ainda, cara. E o algoritmo entende isso, cara. Ele vai entregar relacionado. Vai na sua. É isso que eu acho. Ele quer retenção. Às vezes a plataforma... no momento da minha vida, tá me entendendo mais do que a minha mulher. Pô, se eu não falei pra minha mulher mais que eu tô você mal, mesmo, às vezes. Mais do que eu. Aí eu falo, cara, por que eu tô assim? Aí, de repente, começa a vir recomendações de música, de filme e tal. Você fala, cara, eu tô triste porque a plataforma já reconheceu isso. Ela te avisa. Ela te avisa, né? Vilela, você tá meio triste. Tá meio na bad, né? Dá uma viajada. Como chocolate, olha. Mas é isso. Eu também sou bem assim. Eu, quando tava na sofrência, eu punho DVD de sertanejo no repeat. Eu sou assim. Se já tá lá, vai até o fundo, bate e volta. Vamos sofrer. Mas o algoritmo, às vezes, eu acho que ele evolui. Por isso que eu acho que ele ainda erra muito. Eu acho que ele ainda tem opções horríveis. Inclusive, eu pus no meu Instagram essa semana, melhor notícia da semana. Qual? Que o Instagram vai liberar de novo a opção do meu feed ser por ordem cronológica. Graças a Deus, não é cara, bom? Tá uma bagunça agora. Mas a bagunça é o seu algoritmo dizendo o que você gosta. Eu também não gosto. Mas você acha que essa é a melhor opção, realmente? Eu acho que a melhor opção é o usuário ter a opção. Hoje o algoritmo define... tudo bem, ter a opção, perfeito. Você quer recomendado? Você quer que o algoritmo defina o seu feed mais... Perfeito, agora, eu quero cronológico, eu quero ver cronológico. Eu não tenho essa opção no feed. Porque o ponto contrário a esse tipo de feed o número de postagens é muito maior do que o seu horário de consumo, né? Do que o tempo que você permanece consumindo. Então, você vai perder coisas que, às vezes, você ia curtir de ter visto. Só que hoje eu ainda perco. Só que, pelo que ele definiu da pessoa que eu mais interajo, vai aparecer em primeiro lugar. E eu, às vezes, não gosto tanto dessa pessoa. Às vezes é só uma época que eu tava gostando dessa pessoa, concorda? Então, eu ainda acho que o ideal seria o usuário ter a opção. Eu quero ver... Eu vou ser o primeiro a ativar cronológico. Porque, cara, eu pego 2 da manhã, vejo 5 horas... O Twitter é cronológico ainda. O Twitter, ele tem as opções. Tá dando o Twitter, você tem como selecionar o que você quer. Agora, Facebook... O Facebook tinha recentemente, o Instagram não. O Instagram ficou uma merda agora, tem mais vídeo que foto, né? Tá indo e aí pra uma plataforma. Isso é a trend do momento, né? Acho que foto ficou algo outdated na internet já. O consumo principal disparado. Mas é louco, né? Porque você entra no Instagram por uma coisa e ele se transforma em outra, né? Ele tem que seguir a tendência. Parece minha ex-mulher, cara, que eu separei. Você quer ver TikTok, você vai no TikTok, não é isso? Aí o que ele é? Você pega o conteúdo TikTok e lança... Mas é isso que o Pato falou. A ferramenta também tenta agradar o público como a maioria gosta. A maioria mas ele não precisaria, e uma crítica...
obrigar a você que não quer seguir essa tendência a consumir. Ele tinha que ter essas Pelo coisas, menos essas opções, né? Isso. Você quer ver que seu foto. Instagram vire TikTok? Quero. É uma questão interessante, mas eu acho que em ponto de mercado é complicado mesmo. Perfeito, tem análise óbvia. Você precisa seguir o que está dando audiência e o relatório nitidamente indica que as pessoas pararam de querer consumir e querem vídeos foto, naquela forma. Então... Eu concordo com o Gabriel no ponto de vista que a gente tem que equilibrar. Não adianta também só fazer a vontade do usuário. Mas eu ainda acho que se fosse uma opção do usuário e ela fizesse pelo menos o in-out, então ele põe de fábrica como está. E se você quiser sair, você tem a opção, eu acho que funcionaria bem e manter... as fotos até existem lá ainda, né? O Instagram alguma hora dá pra aparece. postar foto, mas já tá ficando... E ele te obriga a fazer... Você curte fazer Reels? Não. Eu também não. Nunca fiz, eu acho, inclusive. Eu pego corte, que nem... Eu vou pegar um corte daqui e vou fazer um Reels. Só pra isso, eu acho. Porque pra eu gravar... Você não faz uma dancinha? O Reels não, cara. a versão do TikTok do Esse é aquele vídeo isso, versão TikTok, Então, ele acaba obrigando também, mas aí é um estudo muito bem elaborado do que a galera, a tendência na do maioria, quer. Sem Isso sombra de dúvida. é isso mesmo. Vamos